Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Mas nós vamos ler a partir do verso 20 até o verso 23. Nós vamos atentar no 23. Provérbios 4, 20 a 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir esse último, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus irmãos, boa noite. Hoje nós estamos finalizando o mês da família, e falar sobre família é sempre um desafio, porque falar sobre família é, na verdade, falar em grande medida sobre administração de conflitos, sobre formulação de critérios, sobre observância de princípios. E quando a gente fala em família, para mim eu estou pensando em família cristã, tá? Normalmente nós encontramos a figura de um pai, uma mãe, tem filhos, às vezes as famílias têm os adendos, né? Tem os tios, tem os sogros, tem os avós, tem os afilhados, e de certa forma uma família é uma pequena confraria de pecadores que estão ligados por algum laço de amor, de parentesco. E nós temos ouvido nesse mês várias pregações. Nós já ouvimos aqui nesse mês a pregação sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, já ouvimos falar sobre a indissolubilidade do casamento, do amor altruísta, do respeito à autoridade dos pais. Então, muita coisa foi falada, muitos aspectos diferentes da instituição família, mas nessa noite eu queria falar sobre um aspecto específico, um aspecto importante, sobre a maturidade, o processo de maturidade de uma família, que é a educação dos filhos. Alguém pode pensar, puxa, mas ele pregou sobre isso ano passado também, no mês de março, sobre educação, de novo. Mas eu não vou falar hoje sobre o desenvolvimento intelectual, nem sobre o tipo de escola que o seu filho deve frequentar, ou qual faculdade é mais perniciosa ou não para a educação do seu caráter, na formação do seu caráter. Hoje eu vou falar uma coisa diferente. Eu falarei sobre a necessidade da educação dos filhos nos valores morais e espirituais do reino de Deus. Então, o foco aqui ele é bem diferente do que o mundo entende por educação moral. E eu quero lembrar que certa vez o Senhor Jesus, ele ensinou que os maus desígnios, ou seja, os desvios morais, eles procedem do coração, né? E quando falamos de caráter, de valores, nós, na verdade, estamos falando de um campo de batalha bem diferente do campo intelectual, ok, meus irmãos? Então, é no coração que as verdadeiras batalhas acontecem, é no coração que as batalhas são ganhadas, são ganhas, são perdidas, quanto a esse aspecto do caráter moral, da educação espiritual. Então, assim, no lugar da mente dos filhos, da educação do mente dos filhos, hoje nós vamos falar sobre pastoreando o coração dos filhos. Não é um assunto meu, não é um assunto fruto da minha experiência como pai. Eu sou profundamente devedor de um homem chamado Ted Tripp, de um livro que eu recomendo a todos, é Pastoreando o Coração da Criança. Então, muito do que eu vou falar aqui está neste livro. Então, eu recomendo fortemente. E eu sou muito grato ao Senhor por isso. Então, se na educação cristã dos filhos o campo de batalha é o coração, nós vamos ter que falar um pouco sobre o coração nessa noite. O nosso irmão Bahia já falou alguns versículos aqui, e eu fico grato por isso, mas eu quero começar perguntando qual é o estado do coração humano, meus irmãos. E aí nós lemos hoje Provérbios 4, de 20 a 23, especificamente o versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Vocês já se perguntaram o que é de tão importante no coração para que seja guardado com tanto cuidado, conforme tem esse versículo? Será que o coração em si é algo precioso em si mesmo, algo nobre, algo bom? Será que ele é realmente a fonte onde se origina a vida em si? E quando você lê esse versículo de uma maneira muito rápida, você pode chegar a algumas ideias equivocadas, algumas interpretações erradas. Por exemplo, há gente que interpreta esse versículo como sendo uma prova que o coração humano ele é bom, ele é precioso, ele é poderoso e ele chega até a gerar a vida em si, né? Mas será que é isso que o versículo ele está falando aqui, meus irmãos? Então, de antemão, nós já podemos excluir como resposta possível que o coração humano, como ele se apresenta, seja algo bom, belo, precioso por si mesmo. O sistema do mundo, né, o sistema mundano desse mundo, é que imagina que o coração humano é a fonte de sabedoria, é fonte de bondade, de beleza, e o mundo ele gosta de berrar, de ensinar, de cantar aos nossos ouvidos aquele mantra satânico que diz assim: ouça o seu coração, siga o seu coração, você não vai errar se você seguir o seu coração é bom. E os filmes, as novelas, qualquer coisa meio melosa, romântica, acaba cantando esse mantra. Em várias linhas filosóficas, religiosas, defendem que o coração ele é bom, que o ser humano, por natureza, ele é bom. Se há alguma coisa errada no ser humano, não é o problema do coração do homem, é o problema da sociedade que o corrompeu, mas aí a sociedade seria feita por pessoas boas, então quem corrompeu a sociedade é um problema, ou seja, é um pensamento torto. As Escrituras, elas têm uma visão completamente diferente acerca do estado do coração humano. A Escritura afirma taxativamente que os desígnios do coração do homem são continuamente maus, e são continuamente maus desde a queda. Está lá em Gênesis 6, Gênesis 8, e os intentos do coração do homem são enganosos, e os propósitos, todos eles, são corrompidos. Em Jeremias 17:9, é um versículo que todos conhecemos, mas vale a pena ler, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, ou seja, não tem esperança que ele não seja corrupto, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E em Eclesiastes 9:3, o pregador escreve o seguinte, Eclesiastes 9:3, e este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Aí ele diz assim: também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvários, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Então, o estado do coração humano decaído, meus irmãos, ele não inspira muita confiança, tá? E o que dele procede também não é algo belo, não é algo precioso em si mesmo. O nosso Senhor Jesus, o nosso Rei, ao falar sobre o que contamina espiritualmente uma pessoa, sabe para onde ele aponta a fonte da contaminação? Sabe para onde ele aponta, de onde brota os pecados? Ele aponta para o coração. Em Marcos 7, 21 a 23, o Senhor Jesus ele diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Aí ele termina e diz assim: ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E no 21 ele diz: porque de dentro do coração dos homens. Então tudo isso vem do coração. E aí, considerando ser este o estado deplorável do coração, o que exatamente o rei Salomão, ele se referia ao dizer ali em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O que há no coração que deve ser guardado, e do qual origina, né, a vida, ou do qual você tem que ter todo o cuidado? Então, fica claro aqui, meus irmãos, que guardar o coração não está se referindo ao coração em si mesmo, tá? Por quê? Porque o estado natural do coração ele não é proveitoso
as nossas almas. Então, para entendermos o que deve ser guardado, nós temos que dar uma olhada no texto, no contexto. Vamos tentar pegar o versículo 23 muito rapidamente, ver só algumas palavras e tentar extrair daí alguma interpretação maior. Vejamos. Então, estamos aqui, Provérbios 4, 23. Está dizendo aqui sobre tudo o que se deve guardar. A palavra guardar, em hebraico, literalmente, meus irmãos, significa prisão, cárcere, posto de guarda, né? Ou seja, algo que está confinado e sob estrita observação para que não se perca, né? Então, sobre tudo que se deve guardar, aí ele usa uma mesma palavra em português, guarda o teu coração. Só que agora o guarda não é a palavra anterior, guardar. Aqui já é um verbo, né? E esse verbo ele é imperativo, está no modo imperativo, e ele significa ficar de olho, observar, vigiar, manter vigília ali, ou seja, é o ato de manter-se vigilante acerca de algo. Coração, o tema aqui sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui, meus irmãos, não é o coração no sentido de órgão, o órgão cardíaco. Aqui nós estamos falando do contexto judaico. O coração é o centro da vontade, da mente, do caráter moral. Então, no contexto judaico, o coração representa o homem interior, o homem em si, o ser interior do homem, o que faz de um indivíduo o ser humano. Então, quando ele diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração não o órgão, não aquele coraçãozinho vermelho de amor, mas o que a pessoa é por dentro, o que a faz ser humano. Então, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. A palavra fonte aqui é um pouquinho complicado, porque o conceito dela, não imagine que seria tipo um poço do qual você está tirando água. O conceito aqui é de escape, tá? É de alguma coisa que sai, que flui, e a pessoa acaba traduzindo como saída, como fronteira, como origem, e de onde vem o termo fonte. Significa até escapar de um perigo muito grande, como escapar da morte. Ou seja, a raiz da palavra fonte está ligada a um conceito de vir para fora, algo que naturalmente vai fluir, vai transbordar, vai fugir do seu estado de confinamento. Então, ele está dizendo isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando a gente junta todos esses termos, o quadro do versículo se torna mais claro. Então, está dizendo assim, o coração, o centro da vontade, dos valores morais, deve ser mantido sob vigília, encarcerado, sob constante vigilância, porque o que dele se origina, o que dele que flui naturalmente, sem muito esforço, vai afetar e direcionar a vida de um indivíduo. Essa é a tradução. Usando a tradução bem clara, seria essa, ou no dia de hoje. Mas aí você tem uma pergunta, quando você tenta traduzir assim, o que é guardar o coração? Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O que é o guardar o coração? No hebraico você pode ver as coisas tanto da forma positiva ou da forma negativa. E aqui também você tem duas respostas possíveis. Uma no sentido negativo, outra no sentido positivo. No sentido negativo seria o seguinte, é que devemos guardar o coração de modo a mantê-lo confinado, preso, sob rigorosa vigilância. Por quê? Porque no coração tem uns impulsos pecaminosos. E se eles estiverem soltos, eles vão frutificar, vão dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez concebido, levará à morte, ou seja, à destruição da vida. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração nesse sentido, porque dele procede as fontes da vida, ou seja, as fontes da vida no sentido que levam à morte também. Ok? Agora, no sentido positivo, você pode entender o seguinte, você deve guardar o coração sob rigorosa vigilância, para não deixar escapar os mandamentos do próprio Deus que estão ali armazenados, pois são fonte de vida. Ou seja, meus irmãos, juntando os dois, como fonte que traz vida, o que estiver guardado no coração, se for algo bom, será de grande proveito para o seu portador, mas se for algo mal, será alguma coisa contaminada, e o que fluir dali será algo imundo. Então, por um lado, você tem que
segurar o seu coração para não fluir o que não deve, e por outro lado você tem que manter ali dentro o que deve ser mantido, que seria a palavra de Deus. E aí o contexto que nós estamos lendo traz embutido essas duas ideias. Olha, vamos voltar ao verso 20 até o verso 22. O verso 20 diz assim, ó, o salmista, aqui estamos pensando que é o rei Salomão falando para o seu filho, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Aí está falando dos mandamentos que está ensinando, guarda-os no mais íntimo do teu coração, ou seja, não deixe que eles fujam do seu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então a figura aqui é de um pai que está ensinando palavras de sabedoria ao seu filho, está exortando a guardar, aprender, manter sob custódia esses mandamentos em seu coração, e que ele não os perca de vista. E por que deve ser assim? Porque, como diz aqui no verso seguinte, verso 22, porque eles se traduzirão em vida espiritual, física e emocional. E qual é a conclusão do versículo 22? É o 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então tem os dois sentidos. Você deve segurar o seu coração para não se deixar contaminar, porque o que sai dele contamina, e você deve guardar no mais íntimo do seu coração as palavras de ensinamento, de sabedoria do seu pai. Por quê? Porque são fonte de vida. Ou seja, meus irmãos, o pai está preocupado com o estado do coração do seu filho, e está lhe exortando mais ou menos assim: meu filho, esse mandamento que eu estou te ensinando agora, guarde, coloque no mais íntimo do teu coração, vigie-o, não o deixe escapar, esteja sempre sob os teus olhos, não o esqueça, não o troque por pensamentos tolos, porque isso será para ti a diferença entre a vida e a morte. Se não tomares cuidado, não vigiares, o que sairá naturalmente do teu coração será algo terrível, e o que estiver em teu coração vai jorrar, e isso será vida ou morte. Está claro agora o versículo 23, a partir do versículo 20. Então, nesse sentido, meus irmãos, tem outras versões da Bíblia que tentam traduzir o versículo 23 até com melhor propriedade. Tem duas traduções que eu quero chamar a atenção para vocês. Uma é da Nova Versão Transformadora, ele traduz assim o 23: acima de todas as coisas, guarde seu coração, porque ele dirige o rumo de sua vida. Então, está dentro do contexto como um todo. Na NVI diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí, quando você junta do verso 21 a 22, você entende que a ideia do que está sendo guardado no coração é algo muito precioso, não o coração em si, mas os mandamentos que um pai está ensinando ao seu filho, e mandamentos que vêm da palavra do Senhor. Ok? Então, guardar o coração nesse contexto é uma ordem do pai ao filho. E quem não guarda o seu coração, seja porque não retém os mandamentos do Senhor, ou seja porque deixa as portas abertas do seu coração para que flua toda a imundície, essa pessoa está trilhando os caminhos da perversidade, meus irmãos. Provérbios 22, 5, diz assim: espinho e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. O guardar a alma aqui tem o mesmo sentido de guardar o seu coração, não se deixar contaminar, não se deixar fluir esse coração para com os perversos. Mas aquele que guarda o seu coração, a palavra de Deus considera o sábio, segundo os critérios do reino. Aí em Provérbios também, capítulo 23, 19, diz assim: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. E capítulo 28, versículo 26 de Provérbios: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será sábio, será salvo, aliás. Então, quando você se guia no caminho reto, você também está guardando o seu coração. E o guardar o coração aqui, meus irmãos,
é reter dentro dele a palavra do Senhor. Bem entendido aqui? Então, Salomão, ele não estava se referindo aqui à preciosidade do coração em si mesmo, como algo a ser guardado, mas ele se referia ao coração como fonte, de onde coisas importantes emergem e de onde coisas que apontam para a eternidade devem ser mantidas. E o que se guarda no seu coração? Essa é a pergunta da noite. O que guarda em teu coração? Qual é o tesouro precioso que você tem guardado no seu coração, no seu íntimo? Será que é a palavra de Deus? Será que é outra coisa? E aqui, meus irmãos, nós não podemos falhar. Por quê? Porque a necessidade de conhecer o nosso próprio coração é uma ordem do Senhor, é imperativo aos filhos de Deus. E nós devemos orar o tempo inteiro quanto ao estado dos nossos corações. Em Salmo 139, versículo 23 e 24, a oração do salmista é justamente quanto ao estado do seu coração. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, olha meu coração, sonda, conhece as profundezas aqui, prova, vê os meus pensamentos, ou seja, me dá a conhecer. Precisamos conhecer o estado dos nossos corações, nós temos que rogar ao Senhor que nos mostre os nossos maus caminhos, para que haja arrependimento, para que nós possamos trilhar os caminhos da vida eterna. Ok, mas a pergunta é: o que tudo isso tem a ver com a educação dos filhos? E aí, eu quero entrar no assunto que é pastorear, a necessidade de pastorear o coração dos filhos. Já no finalzinho da sua vida, Moisés, já com 120 anos, velhinho, ele reúne o povo de Deus, né? Eles ainda não entraram na terra prometida. Esse povo, ele tinha peregrinado 40 anos no deserto, esse povo tinha testemunhado as maravilhas de Deus, tinha ouvido os mandamentos do Senhor, esse povo fora alvo da misericórdia do Senhor, dos cuidados e até da ira do Senhor em alguns momentos. E agora esse povo estava prestes a entrar na terra da promessa. Moisés sabia que ele ia morrer, que ele não ia entrar na terra da promessa. Qual é o conselho que Moisés vai dar para esse povo nessa hora tão derradeira, tão especial da vida deles, seus últimos momentos aqui na terra? O conselho que ele vai dar está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Olha o conselho de Moisés para o povo. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. A ideia aqui de guardar o coração, guardar a si. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. É basicamente o que nós temos falado. Olha as palavras: vigia a ti mesmo, guarda a tua alma, tudo aquilo que você viu, que você aprendeu de Deus, fique guardado, fique preso ali no seu coração, confinado, que não se perca num lugar mais íntimo, por toda a vida. É como ele está dizendo: não percam tudo aquilo que vocês viram e ouviram de Deus nesses anos todos. Guardem no coração as palavras de Deus, guardem como um pastor guarda o seu rebanho, como um pastor que pastoreia o seu rebanho. E mais ainda, né? Ele ainda vai dizer o seguinte: ensine a seus filhos e netos. Ou seja, você não só vai guardar no seu coração, mas vai ensinar para os seus filhos aquilo que vocês viram e ouviram, para que eles também guardem nos seus corações. Ele está dizendo aqui: você vai cuidar do coração dos seus filhos, você vai pastorear o coração dos seus filhos. E é aqui que eu quero chegar, meus irmãos, nos filhos. E mais além, no coração dos filhos e na necessidade que os pais devem ter em pastorear, nesse sentido que Moisés aqui está falando, dos seus corações. O rei Salomão, nesse versículo 23 do capítulo 4, ele deixou bem claro a importância dessa tarefa, quando ele deu esse conselho ao seu filho, sobre tudo que se deve guardar: guarda teu coração, e antes ele tinha dito: guarda no teu coração as minhas palavras, ou seja, guarda
no coração as palavras da vida. Isso é importante. E do ponto de vista muito prático, meus irmãos, muitos pais, eles imaginam que a educação cristã se resuma simplesmente a ensinar bons modos aos filhos, levá-los à igreja, talvez repreendê-los uma vez ou outra, e acham que se fizerem isso e eles se mantiverem bem comportados, isso é o suficiente. Já fizeram a sua parte. O resto é com a igreja, né? Já não é mais com eles. E muitos acabam dizendo assim, olha, o meu filho, a minha filha tem um coração tão bom, né? Às vezes ele é um pouco mal educado, ele é um pouco preguiçoso, ou ela é muito vaidosa, às vezes um pouquinho teimosa, mas quem não é? Eles são os amores de filhos e evitam olhar mais de perto para as fontes da vida de seus filhos, o seu coração, que estão contaminados pelo pecado. Meus queridos, tem famílias que os filhos já na pré-adolescência, lá entre 10, 12 anos, eles já não têm mais os seus pais como referência, como modelos de vida cristã. Eles não os obedecem, não os respeitam, não dão importância às suas palavras, não se portam corretamente em sociedade. Crianças que não sabem pedir desculpas, que não sabem reconhecer erros, não conseguem sequer pedir licença, não sabem esperar pelas coisas, não aceitam não, batem o pé, fazem birra, fecham a cara quando são contrariados, isso já quando crianças, e se tornam adolescentes e depois jovens insuportáveis. E muitos pais, mesmo olhando tudo aquilo, dizem assim, meu filho, minha filha é tão bom, tão legal, não tem nenhum problema neles. E invariavelmente, nesse tipo de ambiente, os pais já perderam de vista a sua missão, que é educar os seus filhos para o Senhor. Eles não sabem agir como os pais, eles não querem agir como pais, eles preferem cultivar uma falsa noção de amizade, de camaradagem com os filhos, e eles são os primeiros a incentivar os filhos a não guardar seus corações. Por que agem assim, né? Eu não sei, mas eu imagino que seja porque ensinar um filho a guardar um coração significa mostrar e convencer os filhos sobre os princípios bíblicos que realmente importam. E isso, por sua vez, vai gerar o quê? Um comprometimento com a palavra de Deus. Há pais que não querem educar os seus filhos na palavra do Senhor, simplesmente porque eles não querem se comprometer com o que estão querendo ensinar. É mais ou menos assim, se eu tiver que falar sobre ele, ensinar para ele sobre as amizades desse mundo, eu terei que cortar algumas amizades minhas. Se eu tiver que falar sobre vaidade, ou sobre consumismo, eu acho que eu vou ter que dar o exemplo, eu não quero fazer isso. A pessoa acaba colocando no íntimo do seu coração esse diálogo, melhor deixar quieto, né? Deixa, ele vai aprender isso na igreja, vai aprender com o pastor, né? E deixam de lado, eles não ensinam porque não querem se comprometer com a palavra de Deus. Conhecem pais assim? Já viram pessoas assim? Você não vai ver eles falando dessa maneira, mas agem dessa forma. Poucos são os pais que se voltam para o estado do coração dos seus filhos com o intuito de fazê-los guardar os mandamentos do Senhor. São poucos os pais que estão mais preocupados com as motivações do coração do que com os atos em si dos seus filhos, que gastam mais tempo em ensinar os princípios do que ficar impondo simplesmente regras meramente externas. Essa abordagem, meus irmãos, de pastoreio demanda tempo, gasta tempo, leva tempo, paciência, dependência de Deus. Para o pastor Ted Tripp, que escreveu esse livro, ele diz que, em termos mais práticos, a melhor descrição das atividades dos pais em relação aos filhos é a de pastores, é a de pastorear. Então, o trabalho de um pai, de uma mãe, está mais para uma atividade pastoral, de pastor, mais do que de um simples educador. O pai, quando eu falo pai, eu estou falando pai e mãe aqui, tá? O pai é o guia do filho, seu mentor, seu ajudador. Como os pais pastoreiam seus filhos? Essa é a grande pergunta, essa aqui demandaria muitos estudos, mas de maneira bem simples, eles pastoreiam
através da observação criteriosa das ações e reações dos seus filhos e as contrastam com a palavra de Deus. Só repreender, meus irmãos, uma ação errada de um filho não é suficiente nesse processo. É necessário também fazer o filho entender as motivações pelas quais ele fez determinada ação reprovável. E esse processo vai apontar para o estado do coração. É aí que começa o pastoreio dos pais, nas fontes da vida dos seus filhos. E esse processo implica o quê? Interação com o seu filho, constante interação, e envolve investir tempo através de uma conversa aberta, diálogo, comunicação honesta, de maneira ao quê? A expor o significado e o propósito da vida que nos foi dada em Cristo Jesus. Não é tarefa para amadores. Não é simplesmente criar o filho, dar o que comer, dar o que beber, está ali, ele dorme, tem escola e acabou. Vamos para a igreja, está feito a minha parte. É muito mais. Esses valores morais e espirituais, eles são assimilados por duas vias. Primeiro, pelas palavras que os pais ensinam, e segundo, pelas ações. Lá em Provérbios 13:20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com os sábios será sábio. Os filhos, eles andam basicamente com os pais até o fim da adolescência. Claro, tem famílias que os pais soltam os filhos já desde pequeno, mas normalmente, no meio cristão, os filhos andam com os pais até final da adolescência, às vezes até mais. E a questão é o que eles aprenderão nessa companhia, porque quem anda com os sábios será sábio. E a metodologia de ensino de um pai sábio vai muito além dos argumentos, tá? A metodologia vai falar da palavra de Deus. Esse pai, essa mãe vai falar da palavra de Deus aos seus filhos ao acordar, ao caminhar, no final da tarde, no carro, na volta do colégio, no sofá assistindo a algum programa, e você está sempre com o intuito de persuadir o seu filho da sabedoria dos mandamentos de Deus em qualquer situação a que seu filho está exposto. Então essa é uma via. A segunda é o exemplo. É pelo exemplo que os pais convencerão seus filhos do poder do Evangelho. Filhos que andam com pais sábios invariavelmente demonstram sabedoria em suas escolhas, invariavelmente. Tá? E não só isso, eles acabam tendo prazer em estar na companhia de seus filhos. Pais que buscam sabedoria que vem de Deus são excelente companhia para os seus filhos. E a pergunta é: com quem tem andado o seu filho? Qual é a companhia deles? Quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Muito bem, mas vamos agora ao âmago da questão, né? Uma vez que está claro que é guardar o coração, que é necessário pastorear, convém saber agora como é que isso se dá na questão da disciplina do dia a dia dos filhos. Como é que eu pastoreio no dia a dia dos meus filhos? Então vamos ao âmago aqui da questão, meus irmãos. O que as Escrituras ensinam sobre o coração? Nós já falamos, é o centro e o controle da vida. É a fonte de onde emanam as realizações, as vontades que direcionam a vida do seu filho, do ser humano. Então, o comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do seu coração. Os nossos desejos, é que entenda, os nossos desejos estão focados nas nossas cobiças que habitam em nossos corações. O Senhor Jesus, ele declarou taxativamente que onde está o nosso tesouro, ali nós vamos encontrar o nosso coração. São esses desejos, essas cobiças, que direcionam a maioria das decisões que nós tomamos na nossa vida. Então, de certa maneira, nós podemos falar biblicamente que o coração determina o comportamento. O que você diz, o que você faz, o que você expressa, é, na verdade, a orientação do seu coração. Como o próprio Senhor Jesus ensinou, em Mateus 7, 21, 22, como eu já disse, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, etc, etc, etc. E aí termina dizendo no 22, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E notem a última frase que diz assim, os males vêm de dentro e contaminam o homem, ou seja,
seja em palavras, seja em ações, o que vem do coração. E se o coração é a fonte de onde emanam essas realizações da vida, meus irmãos, o que sai do coração contamina espiritualmente o indivíduo, contamina moralmente as ações do indivíduo. E assim, o que os nossos filhos fazem é um reflexo do que está em seus corações. Está claro aqui? O Senhor Jesus, lá em Lucas 6, 43 e 44, ele conta duas parabolazinhas que todos nós conhecemos. Ele diz assim, no versículo 43, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Aí no versículo 44 ele diz assim, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Então, conhecido, mas olha, o mestre aqui, ele não estava ensinando botânica, ele nem estava explicando técnicas de agricultura, ele estava falando sobre o estado do coração humano, porque no verso 45, ele conclui dizendo o seguinte, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas olha, ele está falando do bom tesouro do coração, o mau tesouro do coração. Ou seja, a boca fala, você se expressa, você faz aquilo que está em seu coração. O coração dos nossos filhos está cheio de quê, meus irmãos? Os nossos corações estão transbordando de quê? Nessa noite, qual é o estado do seu coração? Essas palavras do Senhor Jesus trazem instruções que são preciosas, que nós devemos utilizar na tarefa de criar os nossos filhos. O que elas estão nos ensinando? Elas estão ensinando que a questão básica em relação à educação dos filhos não é o comportamento a ser corrigido, a questão básica é e sempre foi o que está acontecendo no coração. Quais as motivações que levaram a sua filha àquele comportamento reprovável, não é? Que cobiças estão por trás do pensamento do seu filho, que ele está querendo fazer tal coisa que você não quer que ele faça? Lembre-se, sobre tudo que se deve guardar, vigiar, manter em rédea curta. Essa coisa é o coração, o que está no controle da nossa vida. E nós pais, nós erramos muito, frequentemente, quando nós achamos de tratar apenas o comportamento dos nossos filhos, meus irmãos. Nós reduzimos a nossa missão de pais, simplesmente é uma questão de aplicar disciplina para manter a criança nos trilhos, o filho nos trilhos. E esse é o método mais praticado pela humanidade nos últimos 5.000 anos. E parece que não tem dado muito resultado, né? Olhando a situação, não tem dado muito resultado. Pai, mãe, que estão aqui presentes, seu objetivo principal na disciplina dos filhos é somente a mudança de comportamento dos seus filhos. Não é muito difícil entender porque os seus esforços não estão dando muito certo. Entenda aquilo. Entenda isso. Aquilo que te alerta para a necessidade de mudança no seu filho, de correção no seu filho, é o quê? É o comportamento. É um sinal externo de que alguma coisa está errada no seu interior. Mas o que você faz? Você intervém, você disciplina, você faz uma correção de rumo, e o que acontece? Você colhe resultados. Você colhe resultado, o comportamento imediato da sua filha, do seu filho, muda. Há uma mudança de um comportamento inaceitável para uma conduta aprovada socialmente. Você se alegra com isso, mas a questão é, o problema foi resolvido de vez? Houve uma mudança imediata. Você aplicou correção, ela mudou, ela se adequou. Você está certo que mudou de fato? Porque o comportamento exterior é o reflexo de algo interior. Você sabe qual o problema, se você considerar que essa é a metodologia certa? Sabe qual é o problema dessa metodologia? O problema é a necessidade do seu filho, vai muito além do seu comportamento impróprio. Alguém acha que o comportamento do filho, um comportamento errado, surge sem causa? Sem causa nenhuma o filho começa a ser desobediente? Sem nenhum motivo ele começa a andar com más companhias? Não. O comportamento, as coisas que ele diz, que ele faz, reflete o que está dentro do seu coração, o estado do seu coração. E aí, se você quer ajudar o seu filho, você tem que primeiro
se preocupar com o que está acontecendo dentro do seu coração, do que leva àquele tipo de comportamento, porque é aí que está a raiz do problema, meus irmãos, de onde fluem todos os maus comportamentos, as birras, as desobediências, as rebeliões, os vícios, as mentiras, as cobiças. É ali que está a raiz do problema. E aí, meus irmãos, eu posso dizer o seguinte: qualquer mudança de comportamento no seu filho que não tenha origem numa mudança de coração, o pastor Ted Tripp diz assim, não é algo para se comemorar. Né? Por quê? Porque não aponta para a vida, isso aqui aponta para a condenação. Por exemplo, seu filho não gosta de ir para a igreja, faz birra todo sábado, todo domingo. O que você faz? Das duas, uma. Os pais tomam uma ou duas posições. Uma, pai dá de ombros, né? Ele deixa o filho livre. Você não quer ir, tá bom, fica em casa, fica aí assistindo TV, vai fazer os seus desejos aí. Por quê? Porque esse pai, essa mãe, ela não quer traumatizar o seu filho. Ai, coitadinho, ele está cansado. Na igreja o clima é chato para ele, deixa ele aí sozinho. Né? E aí o filho vai, fica em casa satisfeito e alegremente ele vai rumando para o inferno e com a bênção dos seus pais. Esse é um caso. Ou então você o disciplina, você o enquadra, você o obriga aí a igreja, em alguns casos você até suborna o seu filho, filho, se você for, eu vou dar isso, vou dar aquilo, sabe aquele game que você quer, e você suborna, e aí o filho vai, e você está satisfeito, tudo vai bem, né? A sua família é uma família feliz, todo mundo está vendo, o garoto não está nem reclamando na igreja, ele até está dormindo, não está nem aí, mas dentro do seu coração, ele continua odiando ir para a igreja. A diferença entre o primeiro caso, do filho que ficou em casa, do outro que está na igreja, é simplesmente o quê? Que o segundo descobriu que às vezes não vale a pena externar sua insatisfação. Tudo bem, vou nessa. Ele continua igual o primeiro, rumando ao inferno. E o que é isso que você fez? Você não resolveu o problema, você só maquiou o problema, você não tratou o coração, na verdade você lançou as sementes para criar um pequeno hipócrita. Estão entendendo, meus irmãos? Nós fomos criados em grande medida desse jeito, e como cristãos nós estamos reproduzindo essa metodologia, ano após ano. Não foi a hipocrisia que o Senhor Jesus condenou nos fariseus? Foi. O Senhor Jesus censurou eles como pessoas que limpavam o exterior do copo, enquanto dentro o interior continuava sujo. Mateus 23, 26 diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Entretanto, nós fazemos frequentemente na educação dos nossos filhos isso. Nós exigimos um comportamento exterior exemplar, mas não nos dirigimos ao coração que impulsiona o comportamento. Tem filhos que na família é horrível, nos lares que ninguém está vendo, filho birrento, filha desobediente, teimosos, mas chega na igreja, está tudo bem. E os pais, eles não veem problema nesse tipo de atitude. Os copos estão brilhando por fora, mas por dentro só há podridão. E aqui só quero deixar claro um ponto, tá? Porque alguém pode confundir aqui. Segundo a palavra de Deus, os pais podem e devem exigir um comportamento apropriado dos seus filhos, tá? Eles podem e devem aplicar disciplina e correção quando for necessário. A lei do Senhor exige que os pais assim o façam. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Provérbios 29, 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então tem que haver disciplina, tem que haver correção. Disciplinar uma criança, o seu filho, é prova de amor. Por quê? Porque isso demonstra que os pais não estão satisfeitos com o comportamento fútil ou agressivo dos seus filhos. E a própria Bíblia, ela dá uma prova do amor de Deus por nós, seus filhos, dizendo o seguinte, Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama,
assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, repreender, corrigir, disciplinar é prova de amor. Só um momento. Ok, meus irmãos? Porém, e aqui é o porém, né? Você não pode se iludir achando que a mudança exterior se deve somente à aplicação imediata da disciplina. Isso não é suficiente, né? Você vai ter que ajudar o seu filho a perceber o estado do coração dele, que é corrupto, que é enganoso, e o seu comportamento se originou de algum problema ali no seu coração. E o pai tem que questionar seu filho. Como é que você começa a pastorear nesse sentido os seus filhos? Você tem que entender o que está passando por dentro, você tem que questionar. Aconteceu alguma coisa errada, ele agiu de maneira errada, falou o que não devia, está se comportando de forma estranha, está andando com quem não deve, está desobedecendo, está mentindo. E aí você tem que confrontá-lo. E no confronto você tem que questionar, por que você está agindo assim? O que está te levando a pensar dessa forma? E você tem que conversar, não é um questionário de uma vez, você tem que conversar. Você está percebendo, filho, que a forma de você pensar está fora dos padrões de Deus? Você está percebendo que isso que você está defendendo está contrário à palavra do Senhor? E nessa conversa chega um ponto que você está dizendo assim, você entendeu que você errou? Porque se o filho disse assim, eu não acho que eu errei, sinto muito, mas não acho, alguma coisa está muito, muito errada no coração desse filho. E você tem que continuar a conversa, continuar o diálogo. Chega uma hora que você vai ter que abrir a palavra de Deus, vai ter que explicar e vai ter que perguntar, você está entendendo essa palavra aqui da Bíblia sobre a forma correta de agir? Você concorda com isso? E você está querendo perguntas, respostas. E ele vai conversando, e você tem que ter um ambiente ali para ouvir. No final, o que te impede de confiar nesse ensinamento bíblico? Se houver uma conversa e ele se abrir, você vai começar a ver o que está passando no seu coração. E claro, meus irmãos, se demanda tempo, não é uma conversa de um dia, você tem que ir conversando, tem que ir dialogando, tem que ir tirando, porque após ensinar, após pastorear o coração, se for necessário, também tem que haver disciplina e tem que haver correção, ou antes ou depois. O pastor Ted Tripp, ele dá um exemplo de como é que isso se processa numa situação, né, de disciplina. Ele diz o seguinte, imagina um lar em que tem 2 ou mais filhos. Aí diz o seguinte, as crianças estão brincando, aí surge uma briga por um certo brinquedo, e em geral quando os pais são chamados, né, ele está com o meu brinquedo, né? A pergunta clássica dos pais para encerrar ali a contenda é o seguinte, quem é que estava com o brinquedo primeiro? Quem é que estava com o brinquedo primeiro? Quem tiver com o brinquedo primeiro é que vai ficar. E a pergunta ela é interessante, mas não é essencial. Até diz assim, quem pegou primeiro é uma questão relacionada à justiça do ato. E a justiça sempre vai operar em favor da criança que pegou o brinquedo primeiro, né? A contenda pode se encerrar ali do jeito assim, Miguel, teu irmão já estava com o brinquedo, vai procurar outro, tem um monte de brinquedo aí. E aí diz assim, ok, você resolveu um problema, mas se olharmos para essa circunstância em termos do coração, meus irmãos, o quadro muda completamente de figura. Por esse ponto de vista, você tem agora não 2 crianças brigando por um brinquedo, mas você tem 2 ofensores. As 2 crianças revelam uma dureza de coração uma para com a outra. Ambas estão sendo egoístas. As 2 crianças estão dizendo, eu não me importo com você, eu não me importo com a sua felicidade, eu sou interessado somente em mim mesmo, eu quero esse brinquedo para mim, ele é a condição da minha felicidade, eu vou tê-lo e serei feliz. Pouco importa o que significa para você, no final das contas é isso que ela está dizendo com aquela birra. Em termos de questões do coração, você tem 2 filhos pecando, os 2 estão preferindo a si mesmos em lugar de um ao outro, os 2 estão quebrando a lei de Deus, e é claro que as circunstâncias são diferentes, um está tomando o brinquedo do outro, um deles está levando vantagem, as circunstâncias são diferentes, mas a questão do coração é a mesma, ou seja, os 2 estão dizendo assim, eu quero a minha felicidade, mesmo que seja às tuas custas.
Você percebe então como as atitudes do coração direcionam o comportamento? Todo comportamento, meus irmãos, está ligado a uma atitude de coração. A maneira muda completamente de resolver. Você poderia facilmente terminar a briga, dando o brinquedo para um, deixando o outro com outro brinquedo, mas você não terá pastoreado o coração de ambos, e ambos crescerão alimentando inclinações egoístas. Os irmãos estão entendendo a diferença? Claro que pode haver correção, pode haver disciplina, mas tem que haver pastoreio aqui. E aí tem 2 princípios, eu vou falar muito rápido, que tem que haver no lar sobre o pastoreio. São 2 pequenos princípios. O primeiro é o princípio da autoridade. É o mais básico princípio no qual um lar se fundamenta. Desde a criação, o Senhor tem demandado de suas criaturas a necessidade de viver sob autoridade. Primeiro dele, e segundo das lideranças que ele estabeleceu. E esse princípio, meus irmãos, não é limitado apenas aos homens, é um princípio que emana em toda a criação. Toda a criação está sujeita à autoridade. O profeta Isaías, ele escreve em capítulo 40, versículo 26, dizendo o seguinte: levantai os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair esse exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Quem está mandando ali é o Senhor. Todo o universo criado, material, espiritual, vai viver e vive sob a autoridade do Senhor Deus. E quando o Senhor Deus dá a voz de comando, ninguém pode deixar de se curvar, de obedecer, de se apresentar, nem mesmo a natureza, nem mesmo a criação como um todo. Há uma hierarquia, meus irmãos, funcional, um princípio de autoridade que perpassa toda a criação. Quando o Senhor criou esse planeta, com seu exército de criaturas, ele sujeitou esse planeta a um governo, a um domínio, e esse domínio, essa autoridade foi dada ao homem. Lá em Gênesis 1, 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam sobre a terra. Esse domínio aqui é autoridade, é governo. Ao homem foi delegado domínio sobre a terra. E não há governo sem autoridade delegada por Deus. O próprio Deus é a fonte de toda a autoridade, toda ela. Lá em Romanos diz assim, Romanos 13, 1 a 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo condenação. Quem resiste ao princípio da autoridade, resiste à ordem do próprio Senhor, resiste ao próprio Senhor, está sujeito à condenação. E qual é a instituição que foi criada, a primeira criada antes da queda, no qual foi instituída o princípio de autoridade? Meus irmãos, foi a família. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na família cristã, ambos, marido e mulher, se submetem à autoridade de Deus através do senhorio de Cristo. A esposa se submete ao marido e os filhos se submetem aos pais. Isso é o princípio de autoridade. Quem resiste a esse princípio resiste ao próprio Deus. Mas o que nós vemos hoje em relação aos filhos é que os pais, eles acham que exercer autoridade sobre seus filhos não é politicamente correto. Muitos imaginam que estão sendo carrascos, que estão sendo duros demais, toda vez que dizem não, ou que não estão sendo amigos o suficiente dos seus filhos quando lhe impõem limites. Muitos pais preferem posar de amiguinhos, de pais modernos, de terem mentes abertas, de serem modelos de tolerância, e estão resistindo à ordenação de Deus. Porque nesse jogo do politicamente correto, meus irmãos, tudo vale, menos exercer o princípio da autoridade. Esses pais, eles têm vergonha do mandato que Deus lhes outorgou, e são culpados por isso. Pais, e aqui eu falo para você que está nos ouvindo também,
Pais, vocês não devem se envergonhar de serem autoridade sobre os seus filhos, de serem modelos de autoridade. Vocês exercem autoridade como agentes comissionados pelo próprio Deus. Não orientem seus filhos segundo seus próprios interesses, nem pelas conveniências da cultura, mas pelos padrões da palavra de Deus. O pastor Ted Tripp, ele diz o seguinte, que a cultura humana sempre tende para os excessos, para os extremos. Em termos de autoridade é a mesma coisa, ou nós tendemos para um autoritarismo excessivo, ou nós tendemos para uma postura liberal. E os filhos de Deus não foram chamados para nenhum desses extremos. Deus nos chama para exercer a sua autoridade com mansidão, e exercer a autoridade aqui não é a mesma coisa que obrigar os seus filhos a fazer suas vontades. Eles têm que ser questionados, eles têm que ser pastoreados, e se ao fim e ao cabo eles não se submetem, aí sim eles têm que sujeitar a ordem final. É isso, você não tem como sair daqui, mas tem que haver um processo de pastoreio. O Senhor tem chamado os pais a serem autoridades, capazes de entregar suas vidas no cumprimento da função de educar os seus filhos como servos. Meus irmãos, o propósito da autoridade na vida dos filhos é mantê-los debaixo do poder, mas esse poder não é o nosso, é o poder do Senhor. A nossa autoridade sobre os nossos filhos é para capacitá-los a viverem plenamente, livremente, alegremente sob a autoridade de Deus, até que se tornem pessoas maduras, com domínio próprio. Então a missão dos pais é usar da autoridade que Deus lhes delegou para apresentar a verdadeira autoridade que é Deus na vida dos filhos. Então, de certa forma, nós somos pais e pastores dos nossos filhos, mas nós também somos servos deles, né? O Senhor Jesus, ele é o princípio vivo disso. Parece que tem uma contradição. Eu sou pai, eu tenho autoridade, eu sou servo. Parece uma coisa contraditória, mas o Senhor é exemplo disso, o Senhor Jesus. Aquele que tem o poder, que é o Senhor Jesus, aquele que tem um comando, aquele que possui toda a autoridade no céu e na terra, ele veio como servo. Ele é o soberano que serve, ele é também o servo que governa, ele é o rei que exerce a autoridade, de forma mansa, de forma gentil, com um jugo suave, mas é uma autoridade que exercita em favor dos seus súditos. João 13:3 é uma passagem que a gente conhece, diz que o Senhor Jesus estava sob toda a autoridade do céu e da terra, e ele faz uma coisa impressionante. João 13:3 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e os enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. É ele, a autoridade que serve, o servo que governa. Ele é o nosso exemplo. Meus irmãos, os discípulos receberam uma tremenda lição de humildade, vindo da maior autoridade do universo, vindo da fonte de toda a autoridade. E aí nós temos que exercer nossa autoridade nesse sentido, com mansidão, mas é exercer a autoridade, não como déspotas cruéis, mas como aqueles que amam seus filhos, a ponto de servi-los como Jesus serviu. Ok, está claro aqui? Pais que servem dessa maneira, eles não torcem para que seus filhos deixem o mais rapidamente o lar e vão viver suas próprias vidas. Em lares onde o princípio da autoridade é obedecido, não se vê filhos apressados em sair de casa, tá? Os filhos, eles raramente deixam lá onde as suas necessidades são atendidas, onde eles encontram meios de crescimento maduro e saudável. Quem é que gostaria de deixar um relacionamento onde se sente amado, respeitado, compreendido, onde você é incentivado a crescer? Que filho fugiria de alguém que o disciplina de forma gentil, porém firme e sábia? Alguém que está comprometido a ajudá-lo, a crescer, a ser bem-sucedido. Ninguém vai fazer isso.
Mas tem muitos pais que querem se livrar logo dos filhos, vai embora, porque agora eu posso viver a minha vida. E o pastor Ted Tripp, ele escreveu que durante o longo ministério do pastorado dele, de aconselhamento familiar, ele tem observado que, em geral, esses filhos gostam de estar nas casas com os pais. Ele tem observado que os filhos, em geral, eles não resistem a uma autoridade que é mansa, que é altruísta, que é centrada na palavra de Deus. Mas os pais que rejeitem assumir a autoridade que foi dada por Deus, são os primeiros a pavimentar a estrada que levarão seus filhos a uma vida fora dos propósitos de Deus. Começa no coração, e nós, os pais, podemos ajudar nossos filhos ou podemos derrubá-los também. Então, sobre tudo que se deve guardar no coração dos nossos filhos, é a palavra de Deus. Nós temos que ensiná-los a respeitar, submeter às autoridades dos seus pais, com exemplos firmes, porém mansos. Um filho que vê o seu pai exercendo autoridade, a sua mãe exercendo autoridade de maneira correta, firme, eles aprenderão primeiro submissão. E quando eles forem adultos, eles também educarão seus filhos da mesma forma, com sadia autoridade. Do coração jorra a vida, meus irmãos, mas também jorra a morte. E o princípio guardado no coração faz o coração jorrar vida. Está claro aí? Está há muito tempo aí, já está terminando. Tá? O segundo princípio é o princípio da centralidade do Evangelho. E é importante aqui na educação, porque se você tiver autoridade, mas não tiver a base dessa autoridade, você matou a sua casa. Ao ser perguntado se esperava que seus filhos se tornassem crentes ao crescer, o pastor Ted Tripp disse que ele sempre dava a seguinte resposta: o Evangelho é poderoso e atraente, ele atende de modo singular às necessidades de toda a humanidade. Portanto, eu espero que a palavra de Deus seja o poder de Deus para a salvação dos meus filhos. Ou seja, em outras palavras, o que ele estava dizendo é que o crescimento dos seus filhos na fé cristã dependia exclusivamente do poder do Evangelho e não de alguma aplicação de uma fórmula pessoal dele, que pudesse gerar filhos crentes. Ou seja, a centralidade do Evangelho na educação é fundamental. Pais cujo foco central na criação dos filhos é o Evangelho, são pais sábios. Se o Evangelho não for o fundamento, meus irmãos, pode esquecer. O que você criar, o que você construir, mais cedo ou mais tarde vai desmoronar. Ensinar ao seu filho o que ele pode e o que ele não pode fazer, baseado apenas em regras de conveniência, em regras sociais, pode ter sua utilidade, pode ter, mas não fará que seu filho cresça em sabedoria, em conhecimento de Deus. Vai apenas ensiná-lo a se comportar bem em sociedade conforme esperam dele. Está claro aí? Vamos pegar um exemplo, Tem duas amigas conversando e uma diz assim: amiga, essa sua filha é tão educada, é tão quieta, olha só como ela se porta mesmo, é uma princesa, parabéns, parabéns. E a mãe se derrete toda, E a mãe vai, chama a filha depois e conta todos os elogios que ela recebeu e termina ensinando: viu, minha querida, seja bem comportada mesmo, todos perceberão que você é bonita, que você é especial. E aí a garotinha se alegra com os elogios, mas ela sabe que ela só estava quietinha porque ela estava entediada, ela só pensava em voltar para casa para trocar fotos com as suas amigas pelo Instagram. É só por isso que ela estava quietinha. Se eu ficar muito quietinha, termina, a gente vai embora logo. O que essa menina aprendeu com esse episódio? Ela apenas aprendeu que se ela ficar quieta à mesa, isso vai ser um bom meio de ganhar elogios e ser tida como educada, e que ela vai ser bonita quando crescer. Nenhum ensino de sabedoria lhe foi dado. Ela não recebeu nada para ser guardado no seu coração. E se essa mocinha, com o passar do tempo, ela não for direcionada, ela vai aprender com o passar dos anos que as aparências valem mais do que a sinceridade. Os irmãos estão entendendo aqui? É isso que está acontecendo. Vamos pegar um outro exemplo bem comum. O que as Escrituras nos ensinam para fazer com as pessoas que nos maltratam? Olha o que as Escrituras nos ensinam, lá em Romanos 12, 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa que a palavra diz que nós devemos fazer com aqueles que nos maltratam.
Mas, quando os filhos são empurrados lá no pátio da escola, não é incomum que os pais lhe orientem a ignorar ou esquecer o ocorrido, e eles nem querem verificar o estado do coração do seu filho após o incidente. Será que ele está guardando ódio? Será que ele quer vingança? Será que ele está com medo? O medo se instalou na sua alma? Eles não ligam, não esquece, acontece, né? Eles não verificam de onde procedem as fontes da vida. Isso é uma maneira. E tem outra pior, tanta pior. Alguns pais orientam seus filhos o seguinte, quando eles acabam de alguma forma sendo empurrados no pátio da escola: filho meu, filha minha, não leva desaforo para casa. Se te baterem, bate uma sorte. Se te empurrarem, empurre mais ainda. Se te xingarem, não deixe barato. O que fica no coração dessa criança? O que ela está aprendendo é o seguinte: ninguém está acima de mim, ninguém manda em mim, né? O respeito se consegue pela força, mal se paga com mal. E onde está a palavra? Ninguém torneis mal por mal. E o coraçãozinho desse pequeno começa a abrigar ímpetos de superioridade, de violência, de submissão e outras coisas piores. E esse conselho antibíblico afasta os filhos do caminho da cruz, meus irmãos. Como assim? Como assim? Olha, não é necessário graça de Deus para um filho ignorar um valentão da escola, tá? Não é necessário, mesmo que aparentemente ele não precise de graça. Ele não precisa de graça sobrenatural para vencer o mal, quando é possível revidar na mesma moeda quem o atacou. Ensinamentos desse quilate, eles apelam para o ego, para as aparências externas. Ah, meu filho, ele é pacifista, ele não reage, mas você não liga porque está no seu coração. Ah, o meu filho não se rebaixa à violência, não. Meu filho é valente, ele não se deixa humilhar pelos outros. Esse tipo de conselho, esse tipo de ideia sobre os seus filhos, não é o caminho da cruz, é o caminho do mundo, e o caminho do mundo dá no inferno. Esse não é o exemplo do servo, meus irmãos, é o exemplo do déspota. E às vezes os pais dão aos seus filhos padrões abaixo dos padrões bíblicos, pensando que os seus filhos não têm condições de obedecer a palavra de Deus, e aí perdem a preciosidade de pastorear o coração dos seus filhos. Desses dois exemplos, o que os pais deveriam fazer é levar o seu filho a ver a pobreza do seu próprio coração, do seu próprio espírito, que se esconde, que está ali dentro, e ser orientado quanto à necessidade do poder transformador do Evangelho. A preocupação do pai aqui seria desmascarar, revelar ao filho o pecado, os sentimentos que ele está abrigando no seu coração, e ajudar a entender. Filha, por que você estava quieta naquele almoço? Todos gostaram do seu comportamento, eu também gostei muito, especialmente porque normalmente você é muito irrequieta, mas eu gostei muito. Mas eu percebi que você estava meio entediada. É isso mesmo? O que se passa aí por dentro, filho? E aí você tem um ambiente para conversar, para entender o que se passa e para pastorear o coração dos seus filhos. Filho, aquilo que aconteceu lá no pátio do colégio, não guarde rancor do seu colega. Ele é assim como todos nós somos pecadores, nós necessitamos da graça de Cristo. Tente perdoá-lo. Você consegue? Tenta vencer o mal com o bem. Como é que está o seu coração após a briga? Como é que você está sentindo isso? E nessa conversa você vai pastoreando o coração dos seus filhos. E é assim, meus irmãos, observação, diálogo, paciência, persistência, mansidão, olha, muita oração, para você poder entender as motivações do coração dos seus filhos, para poder prover a correta orientação bíblica. E aí, já quase terminando, meus irmãos, nós só percebemos a grandeza da graça de Deus quando nós somos confrontados com a vileza das nossas almas. Isso deve ser aplicado aos nossos filhos. Mas se aos filhos é negado pelos próprios pais, que nunca os confrontam com a dureza dos seus corações, como é que eles se voltarão ao Evangelho? Como disse o pastor Tripp, ele diz assim: quando você deixa de expor o padrão divino, você rouba dos seus filhos a misericórdia do Evangelho. E o que isso quer dizer?
Se os filhos não são expostos à palavra de Deus, não terão seus pecados confrontados, não terão oportunidade de se voltar para Cristo, para a obra na cruz, não perceberão que a necessidade de um Salvador em suas vidas. Os pais que em relação aos seus filhos estão mais preocupados com aparências externas, que toleram as influências perniciosas, que compactuam com os discursos mundanos, eles estão roubando dos seus filhos a misericórdia que vem da cruz, e eles prestarão contas ao Senhor naquele dia, porque os filhos vêm de nós, mas não são nossos, são do Senhor. Meus irmãos, em última análise, nossos filhos têm que ser expostos continuamente à instrução da palavra de Deus, para que ela seja internalizada. A Bíblia, ela não é um manual de conduta, né? Ele não é um livro de filosofia, não é um livro de ideologia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, né? A alma e espírito, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus, esse é o nosso instrumento, e ao pastorear o coração do seu filho, você está expondo a verdade, a essa verdade revelada de Deus. E ao ser exposto aos ensinamentos da palavra de Deus, cada filho vai em algum momento, dentro de um lar cristão, ser levado a examinar as reivindicações do Evangelho, e ele terá que decidir naquele momento se abraçará ou não as verdades contidas nele. O nosso papel como pais é levar os nossos filhos o mais próximo possível da cruz. Desse ponto em diante, é algo que nós não podemos adentrar, tá? Porque isso está limitado ao Senhor e aos nossos filhos. Meus irmãos, os valores devem ser ensinados para que eles guardem em seus corações, e aquilo que eles devem guardar nos seus corações tem que passar pelo crivo do Evangelho. Se o Evangelho não for central, qualquer ensino que o seu filho venha guardar, por mais sábio que seja, por mais útil que seja, não levará os seus filhos à vida eterna. Talvez dê uma boa base para uma vida moral, social, até financeira, mas no fim das contas, é o estado do coração na presença de Deus que conta. E a questão é o que nós desejamos para os nossos filhos, um coração de carne, um coração novo, um coração cheio de espírito, ou apenas um coração de pedra que está muito bem decorado. Essa é a questão final. E concluindo, uma última palavrinha, queria falar sobre pastorear e sendo pastoreado, e aqui muito rapidamente, porque, meus irmãos, quando nós falamos sobre a necessidade de guardar o coração, sobre o que deve ser guardado no coração, sobre a necessidade de pastorear nossos filhos, sobre o princípio da autoridade, o princípio da centralidade do Evangelho, tudo isso é importante, mas tem muita coisa, esse assunto é muito vasto, muito vasto. Há muito o que falar, o assunto é extenso, mas tem uma última palavrinha que eu queria falar sobre pastorear no coração dos seus filhos, que é uma das belezas do processo de pastoreio. Uma das belezas de pastorear o seu filho, levá-lo à maturidade, é que existe uma coisa chamada mutualidade. Ao buscarmos o crescimento dos nossos filhos nos valores do reino, quando nós menos percebemos, nós não estamos mais conversando com o filho, nós estamos conversando com o irmão. Eles foram confrontados com o estado de seus corações, eles encontraram consolo na obra de Cristo, viram em seus pais um meio ali de crescimento, eles cresceram na graça, e de repente, quando você menos percebe, eles também estão sendo pastores dos corações dos pais. Isso é uma bênção muito especial, conferida a esses pais pelo próprio Deus. Recentemente, em um problema doméstico, nós tivemos um conflito no lar. E eu confesso que eu fiquei muito abalado, muito desanimado. E a minha filha caçula, que vocês conhecem, a Naomi Chan, ela me procurou e com muita franqueza, com muito carinho, ela me relembrou alguns princípios preciosos da palavra de Deus. Ela compartilhou como ela estava orando sobre esse problema do lar, falou um pouco sobre a palavra de Deus, colocou alguns versículos preciosos, e ela disse o que ela achava que seria a melhor solução. E ela terminou a conversa dizendo assim: temos que resolver isso em família, papai. E enquanto nós conversávamos,
ficou nítido para mim que eu não estava conversando com a minha filha, eu estava conversando com uma irmã em Cristo, uma irmã querida, uma irmã preocupada com o estado da minha alma. Eu fiquei maravilhado, meus irmãos, com aquilo que eu ouvia e aquilo que via nela. Então, sem perceber, eu estava sendo pastoreado com todo carinho por uma pequena serva de Deus. Esse é um momento muito precioso para mim. Ser pai, ser mãe, consiste em aprender a pastorear o coração dos nossos filhos nos caminhos da palavra de Deus, para que eles cresçam até a estatura da plenitude de Cristo. E somente assim nós poderemos ensiná-los a vigiar o coração contra os valores desse mundo, contra o pecado que tenazmente nos assedia, e guardar dentro deles as palavras que conduzem à vida. E esse princípio ele é inegociável, meus irmãos. Vale a pena lutar por essas coisas. Vale a pena, essa é uma visão que vale todo o sacrifício de nós pais. E que o Senhor nos ajude, como pais, a cumprir nossa missão de pastores de coração. Amém? A Ele toda a glória